Olá, turminha, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha, vamos começar. Prepare seu material, que a gente já vai estudar. Na aulinha de hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre o artista Paul Gauguin e algumas de suas obras também. O assunto de hoje é apreciação e produção artística sobre o campo e a cidade através das telas, do artista Paul Gauguin. Aqui, criança, é uma imagem do artista Paul Gauguin. Olha só como ele era. Ele foi nascido no dia 7 de junho de 1848, em Paris. E ele foi um dos grandes pintores do período determinado como pós-impressionismo. O francês viveu até 8 de maio de 1903, quando veio a falecer nas Ilhas Marquesas. E Paul Gauguin, ele foi um importante pintor francês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Consolidou a própria fama dele, criando linhas e cores e anulando a profundidade e reivindicando o direito de se expressar à sua própria maneira. E aqui, crianças, veja só algumas das obras de Paul Gauguin. Olha só, essa aqui é o Cristo Amarelo, que ele fez em 1889. Essa outra aqui do meio, essa obra, se chama Fazenda nos Arredores de Arles. Ele fez esse trabalho em 1888. E esse outro é a Montanha Sagrada, que ele criou em 1892. E vocês observam que as cores que ele usava são cores fortes, com a tendência para o amarelo, marrom, linhas fortes, não é? É uma característica dele, dos trabalhos dele. E estas duas imagens aqui, crianças, são as duas obras que estão no seu livro, do artista Paul Gauguin. Essa primeira se chama Rua Suburbana e a segunda é o Guardador de Porcos. E vocês acham o que essas imagens estão representando, essas pinturas? Uma está representando o quê? O campo e a outra está representando a cidade. E existe alguma semelhança entre elas? Quais são as semelhanças que dá para a gente perceber? As diferenças? As semelhanças que dá para a gente perceber é que nos dois espaços, nos dois lugares, existem pessoas que moram, que vivem nos lugares aí, não é? E você mora? O lugar que você mora é parecido mais com qual dos dois? Com a primeira obra ou com a segunda obra? Com a cidade ou com o campo? O que você acha? Será que moram pessoas nesses dois lugares? Com certeza, criança? Na cidade moram muitas pessoas. No campo também moram pessoas, mas só que em menor quantidade. E onde você identifica mais elementos da natureza? Qual das duas obras? Na Rua Suburbana ou no Guardador de Porcos? Com certeza, existe mais da natureza, observando aí, nessa obra que se chama O Guardador de Porcos, que se vê as plantações, se vê os animais, as nuvens, o céu muito estampado, não é? E onde há mais construções? Em qual das duas? Na Rua Suburbana ou no Guardador de Porcos? Então dá para a gente observar mais construções, na Rua Suburbana, que está representando uma cidade. Então essas duas são duas obras do artista Paul Gauguin, feita há muito tempo atrás, mas hoje a gente está conhecendo um pouco delas, um pouco do trabalho dele. Olá, turma! Na nossa aula de história de hoje, vamos falar um pouco sobre a relação entre a cidade e o campo. As áreas rurais são conhecidas como campo e as áreas urbanas são conhecidas como cidade. Há vantagens e desvantagens em viver em cada uma dessas áreas. Algumas vantagens de viver em áreas urbanas são conviver com grupos maiores,
e maior diversidade de serviços e opções de entretenimento. Algumas vantagens de viver em áreas rurais são ter acesso a maior área verde, como plantações, rios, sítios, fazendas e chácaras, além de animais, respirar puro, porque quase não há poluição. Algumas desvantagens de viver em áreas urbanas são tráfego de veículos muito intenso, gerando problemas no trânsito, perder a paisagem natural para prédios, lojas, bancos, avenidas, ter pouco contato com a natureza, respirar ar empoeirado, conviver com poluição sonora. Algumas desvantagens de viver em áreas rurais são estudar em uma escola que muitas vezes é distante da residência, ou seja, da nossa casa, ter poucas opções de serviço e entretenimento. A cidade precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade. As atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade, como verduras, frutas, cereais, leite, carne, ovos, entre outros. As atividades da cidade produzem mercadorias que são consumidas no campo, como vacinas, instrumentos, equipamentos, adubos e etc. Perceba então que há uma relação de complementação, ou seja, uma complementa a outra, né? Entre cidade e campo. A cidade complementa o campo e o campo complementa a cidade, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Um beijo e até a próxima. Tenham todos uma maravilhosa aula, meus amores. Até amanhã e um beijão das tias. Estamos morrendo de saudades.